O Cruzeiro do Thiago Neves, que pode voltar, tem o Perrella que tá saindo do Cruzeiro. Parece um saco de gatos. Uma confusão, né, Vanderlei? Saco de gatos, né? Claro, todo mundo sabe, né? Significa o quê? Confusão, brigas, saco de gatos. O Cruzeiro... Atenção, senhores público. Isso. Atenção, senhores público. Sai Perrella, entra Thiago Neves. Que é isso que essas são as informações. O Perrella está irritado com o presidente que prometeu renunciar e não renunciou. Mas o Perrella também deveria renunciar, porque ele também fez muitas lambanças, né? E aí ele foi embora. E agora a diretoria, o presidente que ele queria que renunciasse, parece que está fazendo um trabalho de aproximação com o Thiago Neves, que já era o diretor técnico e treinador do CEO do Cruzeiro, Thiago Neves, né? Porque ele não queria o Rogério Ceni, quis o Abel, queria o Itaí Machado, que já não tá. É um saco de gatos, não vou dizer que seja um saco de gatunos, mas é assim, o Cruzeiro, de todos os grandes que caíram, não foram poucos, talvez tenham que, em termos de qualidade de elenco, o melhor elenco. Não, evidentemente, o melhor futebol, mas certamente a pior administração, para usar um termo bondoso para não dizer caso de polícia, porque de fato é caso de polícia. Eu estou interessadíssimo. A maioria foi rebaixada no campo, que o time era ruim, né? Cruzeiro não. Foi rebaixado por causa de lambança da diretoria. E dos jogadores. Dos jogadores. Começou com a diretoria, que perdeu moral depois para cobrar. Depois o Rogério tinha a solução para evitar o rebaixamento. Afastar os que estão Vamos afastar esses caras que já detectamos. O Adilson repetiu agora, o Rogério tinha razão. Ou seja, estava na cara, todo mundo sabia. A diretoria não tinha moral para fazer, não teve coragem para fazer, e aí errou ao não apoiar o Rogério Ceni, deu no que deu. Ou seja, diretoria em primeiro, jogadores em segundo, levaram o Cruzeiro. Muito sairão lá do Cruzeiro. Sim. Eu tenho muito interesse, viu, Fernando, de saber quais os clubes interessados nos jogadores que vão sair. O monte tirou o pé já. Tinha um monte que queria o Thiago Neves, não quer mais. Tá vendo? Né? Fala, Fernando. Sobrou pra ele. Não, que o importante é o São Paulo, a gente não sabe se está no Palmeiras, mas o cruzeirense que clicar na internet, quando você for procurar, não é mais Série A, é Série B, né? Então isso é verdade. O Adilson confirmado como técnico. Ele vai procurar informação, falar, mas não tá, isso que você falou é verdade. Não, é Série B agora. Eu fui procurar, tomei um susto, mas eu não estou prestando atenção. Mas isso minutos depois da queda. Né? Atenção, minutos depois da queda. Da Série A. No domingo, vamos falar o que não aparecia. Aí você bota no Google lá na busca, já é B. Eu coloquei na Série B, pumba, tava lá. É triste, né? É triste, time claro. triste. Eu subiu da Série B. Eu sou de uma geração que eu me lembro gostar muito do futebol, de ver o Bayern de Munique com o Cruzeiro, aquele Cruzeiro do Tostão. Foi as primeiras partidas que eu lembro de Mundial Interclubes. Com bola vermelha na neve, né? Foi. Aquela coisa de Bayern com o Cruzeiro. Aliás, então, o Cruzeiro é um grande time. Como é que... Olha, e isso fica claro, né? Como um trabalho mal feito fora de campo reflete. Porque o Vanderlei falou, os jogadores têm culpa? Sim, tem culpa. Claro. Agora, nem todos, se a gente listar aqui os grandes clubes que caíram com jogadores que depois deram certo. Então também não é pra estigmatizar todos eles. Não é jogar mal, Fernando. Não, o Thiago ficou marcado. Não é o cara Thiago. Foi lá, bateu o pênalti pra fora. O que ele falou, fez. Mas, Vanderlei, às vezes é diferente. Mas se o Rogério Ceni tivesse continuado, talvez ele tivesse caído. E ele não é um Não, é muito provável que teria caído. Você podia botar um Guardiola. Às vezes, o Luxemburgo de 2003. Não é o futebol. Não, eu sei, Vanderlei, mas quando a gestão é ruim... Vanderlei, o São Paulo passou por 70 técnicos e 450 jogadores nos últimos 5 anos. Tá na cara que não são os jogadores dos Cruzeiro. No caso do Cruzeiro... No caso do Cruzeiro... O que há em comum nos últimos 5 anos? O comportamento dos jogadores lá foi terrível. Foi terrível. A CBF divulgou, assim, atualizou aquele ranking. O ranking da CBF, como é que é? Resultados de campo, pontuação dos últimos 5 anos. O Cruzeiro, que geralmente quando um time grande cai, ele já tá meio... Mas lembra, o Cruzeiro é o 4º nesse ranking. Palmeiras em primeiro, Flamengo é o 2º, Grêmio o 3º, Cruzeiro é o 4º, Santos o 5º. Olha o Atlético Paranaense em 6º. Ou seja, faz 5 anos que o Atlético faz boas campanhas. O Cruzeiro foi um diferencial. Aí só porque eu comecei, Atlético Mineiro é o 7º e não tá legal esse ano. Corinthians o 8º, Inter o 9º, Bahia o 10º, São Paulo o 11º, Chapecoense que caiu o 12º. Chama atenção, Fluminense, Botafogo e Vasco fora dos 4 primeiros. Eles sempre foram conhecidos como fazendo parte daquele grupo dos 12 grandes, lembra? 4 grandes de São Paulo, 4 grandes do Rio, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul.
Esses 3 do Rio, Vasco, Fluminense e Botafogo, pela média dos últimos 5 anos, não estão entre os 12 primeiros, pelo menos em conquista dentro de campo, de resultado, de pontuação. Não é à toa isso. Não é à toa. Agora o Cruzeiro é uma surpresa. Porque o time não era ruim, não. Tinha jogadores bons. 4º no ranking, ou seja, tem uma média boa nos últimos anos. E mesmo assim caiu. Então, e tem jogador que tá nesse grupo, se a gente levantar aqui uma pesquisa, que pode ter sido campeão brasileiro. Então, assim, claro, 80% não havia caído. Campeão da Copa do Brasil, com certeza. Então não é por causa de não é por causa de uma gestão ruim, meia dúzia que toma conta do elenco, que outros que talvez sejam mais calados, mais quietos e tal, entrem nessa barca. Todos estão desvalorizados? Claro, todos estão. Mas tem jogador, eu acho que vale garimpar. Eu acho que tem muito jogador aqui que vale investir. O que caiu o preço. É produto no mercado. Caiu o preço. Caiu o preço para valer. E graças às lambanças que eles cometeram. Nós vamos vem uma necessidade de, sei lá, facilitar a saída de um monte de gente. Como é que vai pagar na Série B? Isso já está claro. Com 80% menos de... É isso aí.